Olá, alunos do quarto ano, nós chegamos na semana 17. Vamos lá? Em língua portuguesa, nós vamos falar sobre a função dos verbos. Verbos são palavras que indicam ação, acontecimento, um estado ou um fenômeno da natureza. Estudaremos nesta semana a função dos verbos. São exatamente estas palavras, os verbos, que dentro de uma frase permite àquele que fala ou escreve situar eventos no tempo. Observe os exemplos. Na frase, eles estão molhados. A palavra estão é um verbo que indica estado. Na frase, os meninos pescam enquanto chove. A palavra pescam é um verbo, é uma ação. E a palavra chove também é um verbo, mas é chamado de fenômeno da natureza. Porque quem realiza é a natureza, como nevar, ventar e etc. Após entendermos o verbo e sua função, agora precisamos aprender a identificar os verbos, porque muitas vezes ele estará no presente, no passado ou no futuro. E ainda podemos encontrar os verbos na forma infinitiva, quando termina em er, ar e ir. Vocês entenderão melhor isso no primeiro exercício. Observe. Ali vocês colocarão os verbos no infinitivo, segundo o modelo. Quando terminar, percebam que eles estarão com o final ar, er ou ir. No segundo exercício, apenas completem as frases com os verbos do quadro acima. Todos estes fenômenos da natureza são verbos que a natureza realiza. Leiam com atenção cada uma das frases, antes de completá-las. No último exercício, cabe a vocês encontrarem nas frases o verbo que cada uma tem. Antes, lembrem-se que são ações que podem estar no presente, no passado ou no futuro. Assim que encontrar, passe um traço debaixo da palavra, que é um verbo. Em matemática, nós vamos falar de problemas, gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas são os assuntos que estudaremos nesta atividade. Eles estão mais presentes em nosso dia a dia, que podemos imaginar. Eles aparecem em pesquisas de matérias jornalísticas, principalmente neste momento de pandemia que vivemos. Todos os dias vemos os números de pessoas contaminadas no Brasil e no mundo essas informações aparecem sempre em forma de gráficos, na maioria das vezes, tá, pessoal? Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais são dispostos em tabelas. Tanto os gráficos quanto as tabelas são usados para facilitar a leitura de conteúdos, já que apresentam informações de maneira mais visual. São muitos os tipos de gráficos e é sobre isso que estudaremos. No exercício a seguir, encontraremos problemas, gráficos e tabelas. O primeiro é um gráfico de barras, observem na lateral o número de pessoas e a preferência delas nas músicas, marquem a alternativa correta. No exercício 2, o problema pede para vocês juntarem todas as quantidades de litros de tinta para descobrirem quantos litros foram gastos. Montem a conta ao lado. No exercício 3, também é um problema, mas vejam que Marina ficou com 17 canetas, depois de ganhar 4. Então, temos que tirar 4 das 17 para descobrir quantas ela tinha antes. A tabela aparece no exercício 4, onde vocês deverão encontrar qual matéria a escola oferece na sexta-feira, na quarta aula. O último exercício para vocês analisarem o calendário e marcarem um X na quantidade de dias que Marina estará viajando. Não esqueçam das atividades complementares na apostila do universitário, tá bom, pessoal? Em ciências humanas, nós vamos falar da teia alimentar. Estudamos nesta unidade, na semana passada, a cadeia alimentar e entendemos que
é a relação entre seres vivos, onde um se alimenta do outro. Precisamos entender que existem muitas cadeias alimentares. Por exemplo, as aquáticas de seres vivos marinhos, quando no mar, no rio, as cadeias alimentares terrestres, com números de espécies animais e vegetais. Então, se juntarmos várias dessas cadeias, formamos o que chamamos de teia alimentar. A teia alimentar é um conjunto das cadeias alimentares. Sendo assim, responda no exercício número 1 o que é uma teia alimentar. No exercício 2, temos os nomes de 3 seres vivos, animais, e vocês deverão completar os espaços com estes bichos, formando uma teia alimentar. Lembre-se que sempre começamos pela planta e depois dela o bicho precisa ser herbívoro, que come plantas e vegetais. No último exercício, recordaremos o que vimos na cadeia alimentar. Observem como se classificam os seres vivos dentro da cadeia. Lembrando, os produtores produzem seu próprio alimento, que são as plantas e os vegetais, e os consumidores comem. Eles podem ser herbívoros ou carnívoros, ou onívoros. E finalizando, temos o 3, que são os decompositores, que decompõem fungos e bactérias. Em ciências humanas, nós vamos falar dos povos indígenas. Os povos indígenas antes dos portugueses e na atualidade, certo? Já estudamos que os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, e assim que os portugueses chegaram, encontraram estes povos indígenas aqui nas terras brasileiras. Por isso estudaremos nessa semana como estes povos indígenas eles viviam nesta terra antes da chegada dos portugueses e como hoje em dia esta população indígena sobrevive. Antes da chegada dos portugueses, em 1500, os índios ocupavam grande parte do território brasileiro. Eles viviam em grupos chamados tribos, suas casas eram ocas, usavam tangas no lugar de roupa e gostavam muito de enfeitar o corpo. Eles usavam o arco e a flecha, a lança e o tacape para caçar e pescar. Falavam o tupi-guarani. Para todas essas atividades eram realizadas na mata. Para sobreviverem, os índios necessitavam da natureza, de uma forma geral. Precisavam viver próximos de rios, com água doce para beber, pescar, cozinhar e da floresta para caçar, utilizar ervas de cura e até mesmo se protegerem. A realidade nos dias atuais é bem diferente do passado, a começar pela natureza e sua destruição. Os índios necessitavam da água do rio, que hoje está completamente poluído, sem condições de consumo ou pesca. E a mata, o pouco que sobrou, já não oferece proteção, alimento ou ervas de cura como os índios precisavam. E após a chegada dos portugueses, a vida e os costumes mudaram muito. O número de índios hoje no Brasil é bem reduzido, se compararmos com a quantidade que já teve. As poucas comunidades indígenas que ainda existem já não têm condições de viver, como viviam antes da chegada dos portugueses. Mas precisamos lembrar que os índios fizeram e ainda fazem parte da nossa história. E muito da sua cultura, das suas histórias, chás, hábitos, banho diário, entre outras coisas, praticamos porque herdamos deste povo. Cabe a nós preservar a cultura indígena em nosso país. No exercício número 1, completem as frases de acordo com as informações do texto. No segundo e último exercício, observem a casa onde o índio morava e seu hábito de dormir em redes e escreva a diferença que existe na nossa casa hoje em dia. Muito bem, ótimos estudos e até a próxima semana.